don't sleep anymore. Dead eyes, cold floor, same old shit that I don't learn. 2 steps back, get burned. Look at this mess. Drinking every day for a deep breath. Clogged the most of it. Eu quero que você olhe nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando pra eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora? Mais alto, mais alto. Entenda isso. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. Essa é a sua essência. Existe uma onda de homens que são os homens meninos. São os homens red pill, os homens que são, usam ternos, falam bonito e tal, vivem solteiro, querem comer todas as mulheres e tudo. Os red pills, as feministas estão para as mulheres, os red pills estão para os homens, né? E aí eles têm essa questão, mas porque você vai casar e você vai perder o seu dinheiro? Porque você tá ali com aquela mulher e você vai perder o seu dinheiro, então você tem que ser um cara que não sei o que, não sei o que. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. O objetivo de um homem e de uma mulher não é sair transando feito um imbecil pela rua. O objetivo de um homem e de uma mulher saudável, emocionalmente saudável, é casar e constituir família, meu amigo. É isso, é a palavra de Deus. Foda-se. Você conhece a Viúva Negra? Vou contar a história dela pra você. A Viúva Negra é uma mulher que mandou matar o marido. Ele batia nela, era violento, tomava umas cachaça. Não, mandou matar para poder ficar com dinheiro do marido. Isso mesmo, ela foi presa, confessou o crime. Olha lá a entrevista, tá conversando com a nossa equipe. Eu vou colocar a entrevista dela. Ela falou pra polícia o seguinte, mandei matar porque tem um seguro de vida lá dele no valor de 60 mil. 60 mil reais, o valor da vida desse homem. Dando coisas horrendas e tava tudo certo. Cadê o Deus da Bíblia agora? Cadê o seu Deus da Bíblia? Onde ele está? Veio a pandemia, cadê o Deus da Bíblia? Onde está o Deus da Bíblia, senhores? Eu não sou ateu, não se esqueça disso, viu? Mas onde está? Vocês querem servir um Deus criado, achando que ele vai intervir em alguma coisa? Em porcaria nenhuma, porque ele não existe. O Deus da sua Bíblia foi criado pela mente humana. Todos os deuses foram criados pela mente humana. A partir do momento que você quer descrever como se relacionar com uma divindade, você está criando a forma qual você quer se relacionar com uma divindade qual você mesmo criou. São os homens que criam com a sua mente. E escrevem os livros normativos para achar, não, porque Deus falou. Deus nunca falou com ninguém, não fala até hoje. Cadê Deus descendo na terra e falando com alguém? Acabei de ler aqui Malaquias, para vocês crentes xaropes, que não entende nada, merda nenhuma de Bíblia. Merda nenhuma de Bíblia. Agora ela está atrás das grades. Rafaela Damas Ribeiro dos Santos, de 30 anos, foi presa acusada de ter mandado matar o marido, o oficial da Marinha Mercante, William Alzeman, de 29 anos. Rafaela figurou na lista dos 10 foragidos mais procurados da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo. Rafaela arquitetou o crime com a ajuda do amante. A intenção era receber os 2 seguros de vida dele, no valor de mais de 2 milhões de reais. O crime aconteceu no ano passado. Rafaela forjou um assalto. Ela saiu para jantar com o marido, quando William foi surpreendido por 2 criminosos que executaram a vítima com 3 tiros na cabeça. Advogado traidor. A gente vai começar, com o tempo, pegar um monte de advogado traidor desses, se especializou em divórcios e decidiu que só atenderia mulheres. Esse não é o artigo em questão, cara, mas teve um outro que mandaram, que eu não sei se eu salvei ou não. Cara, era advogado e a advogada falando de patriarcado, entendeu? Então, esse é o nível das coisas. Segundo ele, é comum que elas, principalmente as donas de casa, sofram alienação financeira. Alienação financeira, lembrem daquele negócio, de ser considerado violência o cara que está provendo controlar os custos da casa. E saiam dos casamentos com muito menos do que elas têm direito. Companheiros colocam propriedades em nome de laranjas,
para que elas não entrem na partilha de bens. Às vezes pode ser deixar a propriedade no nome do pai, no nome da mãe, capaz de mais para frente começarem a aparelhar isso. Para isso, nessa entrevista, ele ensina alguns cuidados que podem garantir os direitos da mulher e facilitar o processo em caso de separação. Então, isso é uma coisa que a gente já falou aqui na live, que às vezes assim, o negócio já está bem pior, só que não tem tanto homem se ferrando, porque as mulheres ainda não têm noção dessas leis, entendeu? Desses direitos e tal. Aí vamos lá, ó. Os tipos de regimes de bens. Ao assinar um documento oficializando o casamento, um casal pode escolher um regime que definirá a divisão de propriedades no momento do divórcio, a comunhão universal de bens, né, a total, entre tudo que foi adquirido antes ou durante a união são passíveis à partilha, comunhão parcial de bens, em que apenas é dividido o que foi adquirido depois do casamento, né, ou separação total de bens, em que cada um sai com o que é seu. E daí essa parte é importante, ó, porque tem aquela história das mulheres que vão arranjar um vovozão super velho para tentar dar um golpe. A separação total de bens é obrigatória, é mandatória para indivíduos que se casam depois dos 70 anos. Então, eu não lembro qual era o nome daquela loira da década de 90, uma famosona que se casou com um cara de 85 anos, alguma coisa assim lá nos Estados Unidos. Então, para ela isso já não valia. Só que aí vem o negócio, ó. O que devo fazer quando estou pensando em me separar? Para tu ver aquele negócio, a mulher ainda está se relacionando com o cara, está um pouco mais distante, fria, só que já começa a se preparar para fazer o negócio. Ninguém casa para se separar, mas todo mundo precisa se resguardar. O divórcio não começa a partir do momento em que as pessoas... E outra coisa, né, Aldir? A quantidade de mulher que chega no canal perguntando, gente, mas e o amor? Começa a partir do momento que as pessoas decidem dar um ponto final. Não começa quando decidem dar um ponto final. O divórcio começa 2, 3 anos antes disso. Se a pessoa se sente em uma situação ameaçadora, ela precisa começar a documentar os seus interesses. Olha o amor chegando aqui. Independentemente de qual tenha sido o regime de bens escolhidos, os casais precisam manter registros financeiros para garantir uma partilha justa. Resumindo, tu vai ter que documentar tudo que tu adquiriu e tudo que tu pagou. Para isso, ele sugere que a pessoa faça fotos e mantenha documentos importantes. Guardar recibos de compras para casa, seja decoração ou reforma da propriedade, faturas de cartão de crédito e outros tipos de gastos que possam ser usados para provar o padrão de vida que o casal levava. Cara, o casamento é praticamente uma empresa, tá ligado? Tem que documentar tudo. Mas E se eu for... os homens ainda estão ingênuos e não fazem isso. Há décadas, os divórcios, a maior parte a gente sabe é pedida por mulher. As mulheres pedem divórcio 70% desses casos de divórcio, a mulher é que pede. As mulheres têm uma noção de casamento diferente da que os homens têm. Os homens ainda são criados com essa... Ainda mais aqueles caras bonzinhos, tipo eu, filho da puta, assim. Aí o cara... que o casamento é quando você transforma aquele sentimento, ou aquela paixão, aquele amor, que o cara acredita que é amor, pelo menos, ele transforma isso num compromisso para a vida dele. As mulheres têm uma visão um pouco diferente. Elas podem achar, sim, que o casamento deveria durar a vida toda, só que elas pensam que o casamento é para a realização pessoal dela. Exato. Não é uma coisa que ela vai se comprometer para a vida, porque foi isso que ela aprendeu a vida toda. A prioridade é ela. Aí, há décadas, os divórcios pedidos por mulheres, normalmente, são feitos assim, com um planejamento prévio, longo, onde ela faz registros, onde ela produz documentos, ela fala com o advogado, como esse advogado aí disse, deveria ser feito anos antes. Imagina, o cara, de repente, a mulher pede o divórcio dele, e ele não estava esperando por aquilo, mas ela estava planejando isso há anos já. A sensação de traição que o cara tem deve ser muito grande. E o homem, quando ele pede divórcio, é diferente. Ele para um fim de semana, entra em crise, começa a pensar na vida dele, fica quieto e tal, e de repente ele pede o divórcio, mas ele não acha que ele tem que fazer um planejamento preventivo de tudo que ele pode perder, de tudo que podem tirar dele, ou muito menos ainda de tudo que ele pode tirar da mulher, porque aí, quando um cara faz uma coisa dessa, a gente olha pro cara e fala, esse cara é um psicopata, né? Ou é um psicopata, ou então é uma mulher, né? Tá dando um golpe nela, como é que pode isso? Não, mas isso daí dá um sentido totalmente diferente àquela expressão, por exemplo, dormindo com o inimigo, né? Porque 2, 3 anos o cara acha que tá tudo bem. E isso daí é meio como se fosse uma versão maior do que acontece geralmente em alguns namoros. Porque em alguns namoros, durante alguns meses, antes da mulher finalmente terminar,
ela já tá decidindo terminar contigo. Assim, ela termina com o cara, só que, rapaz, ela já terminou contigo 4, 3, 5 meses antes, entendeu? É só tu que não percebeu, e daí também ela já começou a se preparar. Então é engraçado ver, assim, que nem tu falou e que nem falou aqui, a mulher da mesma forma, assim, no casamento, ela opera da mesma forma que no namoro. Ela começa a preparar pra cair fora já antes, ó. De acordo com o tal do advogado aqui, ó, é comum as pessoas acreditarem que no caso de casamentos com separação total de bens, a mulher dona de casa saia com as mãos abanando. Não, e também tem outra dinâmica aqui no meio. Na maior parte dos casamentos, o homem ele tem mais recursos e tem um salário mais alto que o da mulher. Independente se ela vai ficar trabalhando durante todo o casamento ou vai parar de trabalhar em algum momento. Aí ele falando assim, ó, mas já não é bem assim. Súmula bababá, STF, é de separação obrigatória, e em sua essência, no quesito da participação multa direta ou indireta no acréscimo patrimonial, se aplica ao caso de separação total de bens quando se tratar de partilha, diz o advogado. Assim, se a mulher se decidiu a administrar a casa e a educação dos filhos, ela pode alegar que garantiu a paz de espírito do companheiro para que ele crescesse financeiramente e profissionalmente. Portanto, tem direito à parte do patrimônio. A porcentagem de participação é simplesmente decidida pelo juiz da vara de família. Quer dizer, não tem uma definição assim, digamos, se a mulher ela foi dona de casa durante todo o casamento, então o percentual que ela vai ter da partilha vai ser tanto. Mas se durante parte do casamento ela foi dona de casa, em outra parte ela trabalhou, aí o percentual vai ser quanto? Não, cara, simplesmente fica uma bolinha clicando ali para o juiz decidir o que ele vai fazer e pronto. E tem muitas vezes que o cara vai chegar assim, não, a gente já falou ano passado a respeito de contrato de namoro, ou às vezes assim, separação total de bens, aí o cara vai casar, beleza, ela tem um salário tão alto quanto o meu, tô seguro, não vou ser o provedor, só que daí chega um momento que, não sei, ela é demitida, ela decide parar de trabalhar durante um tempo. E daí como é que o negócio já pode numa dessas entrar numa dessas? Ela pode chegar e alegar, não, mas eu fui dona de casa. Tudo que estiver no nome do meu parceiro é dele, nem sempre, em qualquer um dos regimes, os patrimônios que foram adquiridos para que toda a família aproveite, entram na divisão de bens durante o divórcio. Se a pessoa conseguir comprovar que uma casa na praia ou no campo foi comprada para o uso do núcleo familiar, ela tem direito à metade do valor da propriedade. Então, não é nem aquele negócio de comprovar que a outra pessoa contribuiu, é simplesmente, foi comprado para usar para a família inteira. Então, tenho acesso à metade. Fotos da família curtindo o fim de semana na casa ou recibos de itens de decoração à reforma da casa podem comprovar que a propriedade era familiar. Quer dizer, não existe mais separação de bens, cara. Por que tem mulheres que odeiam, não necessariamente MGTOW, odeiam e atacam MGTOW, mas não só MGTOW, assim, homens que podem nunca ter escutado falar a respeito, ou ter pesquisado a respeito, mas que seguem um estilo de vida. Por que elas odeiam esses caras e por que elas atacam esses caras? Na verdade, isso era uma consequência um tanto que inevitável, porque tu não pode ficar durante anos, ano após ano, década após década, piorando o contrato de casamento, né? Estragando o contrato social entre os sexos e colocando cada vez mais responsabilidade nas costas do homem, isentando a mulher de responsabilidades, condenando cada vez mais o homem pelas transgressões ou pelas supostas transgressões dele, e inocentando as mulheres cada vez mais das transgressões e também dos atos falhos dela. Então, imagina o seguinte, é que nem o Raging Gold Eagle falava, né? O casamento no último século, na última metade do século, é como se fosse um cargo numa empresa que cada ano que passa a tua jornada aumenta, os teus benefícios são cortados, o teu salário ou ele fica congelado, estagnado, ou ele é reduzido, e tu começa a receber cada vez mais responsabilidades, cada vez mais atribuições. Sem contar que começa a colocar um monte de política insuportável de RH para te ferrar, entende? Então, basicamente, isso que se tornou o casamento. Era inevitável que os homens fossem dar as costas para isso e começassem a arranjar outra coisa para fazer na vida deles. Independente de ser MGTOW ou não, saber a respeito, tem caras de outros grupos que também tomaram essa decisão e seguiram esse caminho. Mas, enfim, por que elas odeiam? Por que elas atacam esses homens? Ora, é muito simples quando tu para pensar no longo prazo. É porque basicamente o golpe delas foi descoberto.
o golpe foi descoberto, compreende? E elas querem tentar silenciar quem descobriu esse golpe e está tentando alertar outros homens. Vamos lá, a gente pode pegar 3, 4 gerações atrás, a mulher casava com 20 anos. De repente elas começaram a casar com 25. De repente elas começaram a casar com 30. Agora tem a aberração de quererem casar com 35, algumas até com 40 casando, achando que vão ter filho. Falando, não, eu quero ter 2, 3 filhos, eu tô com 40 anos e agora eu vou encontrar o homem perfeito, né? O gado de valor. You claim you spent 5 years in prison for failing to pay child support for the defendant, Ms. Sears' son, Dylan. That's right. And it was never proven that you are his biological father. Right. Now, Ms. Sear, you say you have proof that Mr. Manser is Dylan's father. You argue you are here to prove again that he is the father of your son, to finally stop him running from his responsibility. Yes, ma'am. As it pertains to 20-year-old Dylan Sear, Mr. Manser, you are not Oh, God. his father. Oh, man. 5 years in prison. Dylan, I'm sorry, bro. This is why. This is why I did what I did. But this is and acted- nothing I made up. The lab did You it. made it all up. You No, made I those- did not. Well, those results I apparently don't are know made any up. of those people on that form. Oh, my God. This is clearly the most shocking Very much. news we've ever gotten in this courtroom. Oh, my God. She should be convicted of some crime. No, I should not. I did That not. is fraud. Mr. Manser. Puta que pariu! Não dá, não dá. Vocês só pensam em mulher. Vá pra sarjeta, vá responder Maria da Penha, vá pagar a pensão. Quer se lascar? Se lasque. Eu... Fiz um bom negócio. Quer se lascar? Arruma uma modernete e faz um mau negócio. A cada minuto, 4 caras se lascam. Se lasca, se arrebente. Olá, gente. Estou aqui, infelizmente, para narrar um caso muito complicado. Assim, um simbolismo péssimo, que é o fato de uma mãe ter sido presa ontem no Dia das Mulheres. Acompanho o caso da Mari já tem um tempo. Ela simplesmente teve a sua prisão civil decretada por conta de não pagamento de pensão alimentícia. Então a gente está aqui para... Don't sleep anymore. Dead eyes, cold floor, same old shit that I don't learn. 2 steps back, get burned. Look at this mess.